o dia que um homem fingiu ser missionário pra dormir na minha casa. Já faz uns 15 anos que isso aconteceu, só que isso marcou demais a minha vida, tanto que eu nunca mais esqueci disso e também nem tem como esquecer. E nessa época eu tinha 17 anos e eu sou filha de pastor. E quando isso aconteceu, nessa época, era muito normal os pastores chamar missionários de fora pra poder pregar na igreja. E o meu pai, ele sempre chamava missionários de fora, pastores de fora, pra poder pregar na nossa igreja em dias de campanha. Até que um amigo do meu pai, que também era pastor na época, ele falou pro meu pai que tinha levado um missionário na igreja dele, que esse missionário era muito bom, era uma bênção, era realmente usado por Deus, e falou pro meu pai, olha, se eu fosse você, eu fazia uma campanha e chamava ele pra pregar. Beleza, meu pai entrou em contato, né, com esse missionário e marcaram um dia pra esse missionário vir pregar na nossa igreja no dia da campanha. Só que esse missionário, ele morava muito longe, então ele teria que vir e dormir. Nisso, meu pai foi, separou um hotel pra ele, tudo certinho pra ele poder ficar tranquilo. E no dia que ele ia chegar na nossa cidade, ficou combinado que meu pai buscaria ele na rodoviária e ele iria na nossa casa jantar, porque ele chegaria tarde da noite, então ele iria na nossa casa, jantaria com a gente e depois ele iria pro hotel pra poder dormir no hotel. Ok, chegou o dia, como combinado, meu pai foi até a rodoviária pra poder buscar ele, buscou, ele foi na nossa casa. E detalhe, naquela época, não tinha muito esse negócio de foto, essas coisas assim. Então, assim, a gente tinha visto a foto uma vez do missionário, e eu confesso que quando eu vi esse homem pela primeira vez, eu olhei e falei, nossa, como que ele tá diferente da foto. Mas assim, era uma coisa tão assim que eu não dei tanta moral. Beleza, chegou em casa, jantamos. E assim que a gente terminou, meu pai falou assim, olha, a hora que você quiser, eu já levo você pro hotel pra você poder dormir e descansar. E nisso o missionário falou assim, então, pastor, é que na verdade eu não me sinto muito bem ficando em hotel, prefiro ficar aqui se o senhor permitir, eu vi que o senhor tem uma casinha no fundo, pode jogar um colchão ali no fundo mesmo, e ali eu fico, porque eu não me sinto bem em hotel. Só que assim, meu pai nunca tinha feito isso. Todos os pastores e missionários que vinham pra pregar na nossa igreja, eles comiam em casa com a gente, mas na hora de dormir, era todo mundo dormia no hotel. Então, assim, meu pai não tinha costume de deixar ninguém dormir em casa. Nisso, meu pai falou que não, que era melhor ele ficar no hotel, que não sei o que. Meu pai tentou convencer ele. Só que ele era tão chato, mas tão chato, que ele insistiu tanto. Ele, não, pastor, eu prefiro ficar aqui, prefiro dormir na sua casa, me joga em qualquer canto aí mesmo, lá no fundo. E realmente tinha uma casa no fundo dessa casa onde a gente morava, e tinha móveis lá, porque quando vinha a família, ficava lá no fundo. Beleza, de tanto ele insistir, meu pai deixou e ele acabou ficando nessa casinha lá do fundo. Ok, ele foi lá, tomou o banho dele, descansou. E quando a gente entrou pra dormir, meu pai trancou toda a casa. Mas eu não sei o que esse homem fez, que ele conseguiu abrir a porta da cozinha. E adivinha o que ele fez, gente? Ele foi até o meu quarto pra tentar de mim.